Olá, hoje a gente tem em mãos um material que é, olha, quase uma obra de arte. Um conjunto de anotações de estudo, cheio de diagramas, resumos coloridos, tudo focado num tema que dá até um arrepio, o ICMS. Com certeza. E a nossa missão aqui vai ser usar essas anotações como um mapa, sabe? Para tentar desvendar a lógica por trás de siglas como DIFAL, ST e outras regras que parecem bem complicadas. E o formato já entrega a origem, né? Isso tem toda a cara de uma preparação intensa para concurso da área fiscal. A profundidade, o foco nos detalhes, nas pegadinhas. Totalmente. É o guia de sobrevivência de um concurseiro. Exato. E o nosso trabalho vai ser extrair os princípios, a espinha dorsal que sustenta esse emaranhado de regras que, à primeira vista, parece não fazer sentido nenhum. Perfeito, então vamos começar pelo começo, literalmente. A primeira pergunta que essas anotações tentam responder é: quando exatamente o ICMS precisa ser pago? Certo. O ponto de partida. E o exemplo que eles dão é de uma fábrica de móveis, e é bem visual. Diz que o imposto nasce, o tal fato gerador, no momento exato em que o caminhão com a mercadoria vendida cruza o portão da fábrica. É um evento físico. Isso. A saída da mercadoria é o gatilho mais clássico. Mas, logo em seguida, as anotações já mostram que a realidade é um pouco mais complexa. Sempre é. Sempre. Se você importa um produto, por exemplo, o fato gerador não é a saída de lugar nenhum. É a entrada oficial no país, o que a gente chama de desembaraço aduaneiro. Ah, quando a Receita Federal libera a entrada. É quando a Receita diz, ok, pode entrar. E tem um ponto aqui que me pegou de surpresa, que o material destaca bem. Até a circulação de uma amostra grátis, algo que não envolve venda, gera ICMS. É mesmo. Então, o brinde não é tão de graça assim para o fisco. Para o fisco, raramente algo é de graça, e essa é uma percepção fundamental. Para o ICMS, o que importa é a circulação da mercadoria, a transferência de titularidade, sabe? E não o dinheiro da venda. Não necessariamente o ganho financeiro naquela operação específica. Se a mercadoria saiu do seu estoque e foi para o de outra pessoa, em tese, o imposto é devido. Isso muda bastante a perspectiva e me faz pensar, se até quem não está vendendo pode ter que pagar, a definição de contribuinte deve ser bem ampla. E aí a gente entra na segunda camada. A regra geral, como os diagramas mostram, é a habitualidade. Ou seja, se você faz da circulação de mercadorias o seu negócio, você é contribuinte. Seja pessoa física ou jurídica. Exato. Mas o que é fascinante aqui, e que essas anotações marcam em vermelho, são as exceções. Que são as que provavelmente caem na prova, né? Com certeza. Por exemplo, uma pessoa física que importa um único carro para uso próprio. Ela não faz disso um negócio, não tem habitualidade. Certo? Mas, para aquela operação específica de importação, a lei a considera contribuinte do ICMS. O mesmo vale para quem arremata um lote de produtos apreendidos num leilão da Receita. Você pode ser um dentista, mas se arrematou um container de eletrônicos. Naquele momento, para o fisco, você virou um comerciante. Exatamente, virou contribuinte. Entendi. A regra é a habitualidade, mas existem gatilhos que te transformam em contribuinte por um dia. Ok, essa base está clara. Mas, olhando o volume de páginas aqui, o que realmente parece ser o coração da complexidade é essa sigla, DIFA. Ah, o DIFAL. O diferencial de alíquota. Parece que é aqui que a briga entre os estados acontece de verdade. É exatamente isso. O DIFAL é a arena onde os estados disputam a receita do ICMS. A ideia por trás dele é tentar equilibrar o jogo, especialmente com o crescimento do e-commerce, sabe? Faz sentido. Antigamente, o imposto ficava quase todo com o estado de origem, onde estava o vendedor. Com o comércio online, estados como São Paulo, cheios de centros de distribuição, iam arrecadar uma fortuna, enquanto outros estados mais consumidores ficariam a ver navios. E o DIFAL vem para dividir esse bolo. Exato, e pelo que a tabela aqui demonstra, a regra do jogo muda completamente dependendo de quem está comprando. Vamos ver. O primeiro cenário que eles colocam é o mais clássico. Uma indústria de Pernambuco vende para uma loja na Bahia, que vai revender o produto. Certo, a operação livro-texto.
Nesse caso, Pernambuco cobra a alíquota interestadual, que é menor, e a Bahia vai cobrar a alíquota cheia dela quando a loja vender para o consumidor. Sem mistério, sem DIFAL. Ok. Mas aí vem o cenário 2. A mesma indústria de Pernambuco vende uma máquina para uma outra fábrica na Bahia. Só que essa fábrica vai usar a máquina, não revender. Ela é a consumidora final. E aí o DIFAL entra em cena. Porque se não houvesse o DIFAL, a Bahia, que é o estado de destino, não veria a cor desse dinheiro. Certo. Então, a regra diz: Pernambuco cobra a alíquota interestadual e a Bahia tem o direito de cobrar a diferença entre a sua alíquota interna, que é maior, e a interestadual que veio de Pernambuco. Esse diferencial fica para o estado de destino. Faz todo sentido. E o terceiro cenário é o que a gente vive todo dia. E eu aqui compro um livro de uma loja online de São Paulo. Eu não sou contribuinte, sou consumidor final. A lógica é a mesma, mas a questão é, quem paga essa conta? E essa é a virada de chave, o ponto crucial de um dos diagramas, a responsabilidade. No cenário 2, da fábrica que comprou a máquina, a responsabilidade de pagar o DIFAL é da própria fábrica compradora lá na Bahia. Ela que se vire, basicamente. Basicamente. Agora, no seu caso, comprando o livro seria um caos se cada consumidor final tivesse que emitir uma guia para pagar o imposto para o seu estado. Então, a lei inverte. A responsabilidade é de quem vende. Ah, então a avó já lá em São Paulo que tem que se preocupar com isso. Exatamente, ela tem que calcular e recolher o DIFAL para o seu estado. Isso explica muita coisa. E o material aponta uma sutileza aqui sobre o fato gerador nesses casos, que parece um detalhe, mas deve ser importante. Sim, é crucial. Quando a fábrica na Bahia paga, o fato gerador do DIFAL é a entrada da máquina no estado. Quando a livraria de São Paulo paga, o fato gerador é a saída do livro de lá. Por que essa diferença? Isso define tudo. Qual a data exata da obrigação? Qual legislação se aplica? Qual alíquota usar? Se o fato gerador é a entrada, vale a lei do estado de destino no dia em que a mercadoria chegou. Se é a saída, vale a lei do de origem no dia do envio. É o tipo de detalhe que decide uma autuação fiscal de milhões. Uau! E quando a gente acha que entendeu, as anotações trazem uma seção de regras especiais. O fluxograma para petróleo e energia elétrica, por exemplo. Sim, são setores tão estratégicos que têm regras próprias. Para o ICMS em operações entre estados, a lógica é muito específica. O imposto só vai incidir na entrada do produto no estado que vai consumir. E tem que ser para consumo mesmo, né? Exato. Se uma refinaria no Rio vende gasolina para uma distribuidora em Minas que vai revender, essa operação não tem ICMS. O imposto só vai aparecer lá na ponta. A ideia é tributar 100% no destino. É uma simplificação radical, então. E essa ideia de focar no onde as coisas acontecem também aparece em outros casos curiosos. Por exemplo, a nota diz que, para peixe, o imposto é devido onde acontece o desembarque. Sim, basicamente o peixe só nasce para o fisco quando pisa em terra firme. Exato. O que faz todo sentido. Logisticamente, é muito mais fácil fiscalizar um porto do que um barco em alto mar. É uma regra pragmática. Completamente. E a mesma lógica se aplica a outros casos. O material cita mercadoria importada que foi apreendida e vai a leilão. O ICMS não tem a ver com o porto onde ela entrou, mas com o local onde o martelo bate. Onde a licitação acontece. De novo, é onde o fisco consegue controlar a operação. Exato. E tem o exemplo do serviço de transporte, que é ótimo. Uma transportadora do Piauí pega uma carga no Ceará para entregar na Bahia. O ICMS do frete é devido ao Ceará. Isso. Não importa a sede da empresa ou o destino final. O que vale é onde o caminhão começou a rodar com a carga. Essa regra deve ter pacificado uma guerra fiscal enorme, imagino. Com certeza. Ela cria um critério objetivo e de fácil verificação. Ok, então já sabemos quando, onde e por quem. Mas a grande pergunta é: quanto? A parte sobre base de cálculo parece um campo minado de regras sobre o que entra e o que não entra na conta. Sem dúvida. E a inclusão do IPI e do frete parece ser o ponto principal. A regra do IPI é um clássico de prova. A lógica é a seguinte: o IPI, que é o imposto federal, não entra na base do ICMS
num caso bem específico. Qual seria? Quando a venda é feita entre dois contribuintes do ICMS e o produto se destina a uma nova industrialização ou à revenda. Ou seja, enquanto o produto ainda está circulando na cadeia produtiva. Exato. Agora, se essa mesma indústria vende o produto para um consumidor final, aí o valor do IPI entra na conta do ICMS. E o frete? A lógica é parecida? É um pouco diferente. A pergunta-chave é: quem está cobrando por ele? Se o vendedor cobra o frete na mesma nota fiscal, o chamado frete CIF, o valor do frete soma na base do ICMS. Certo. Mas se o comprador contrata uma transportadora por fora, o frete FOB, aí o valor do frete não tem nada a ver com o ICMS do produto. É outra operação. Entendi, é uma distinção crucial. E com isso chegamos ao que parece ser o chefão final do ICMS nessas anotações, a substituição tributária, a famosa ST. Ah, sim. O infográfico aqui mostra um cálculo passo a passo, mas a ideia geral parece ser uma espécie de futurologia tributária. Futurologia tributária é uma excelente definição. A grande sacada da ST é a eficiência para o fisco. Em vez de fiscalizar a venda em cada etapa da fábrica para o distribuidor, do distribuidor para o varejista... O que seria caríssimo e complexo. Exato. O governo elege um único responsável no início da cadeia, geralmente a indústria. E essa indústria paga o imposto de todo mundo por antecipação. É um sistema de pague agora pelo que alguém vai vender depois. É exatamente isso. Esse industrial, o substituto, calcula e recolhe não só o ICMS da sua própria venda, mas um ICMS presumido sobre as vendas futuras. E como ele presume isso? Ele usa uma base de cálculo especial, a BCST. Ela inclui o valor do produto, frete, seguros e a peça-chave, a MVA, margem de valor agregado. A MVA, que é basicamente um chute oficial do governo sobre qual será o lucro da cadeia toda, certo? É um chute bem estudado, mas sim, é uma margem de lucro presumida que o governo define por setor. O industrial aplica essa margem sobre o seu preço, calcula o imposto e já recolhe tudo de uma vez. Para o Estado é uma maravilha. Ele recebe o imposto antes mesmo da venda final acontecer. Uma maravilha. Entendi. É uma aposta na eficiência. Agora, até aqui, só falamos de pagar. Mas o material tem um infográfico bem visual chamado Desvendando os Créditos de Imposto. Isso tem a ver com o princípio da não cumulatividade, né? Exato, um dos pilares do ICMS, a ideia de que o imposto não deve se acumular em cascata. Funciona assim: quando uma empresa compra insumos, ela paga ICMS. Ela pode usar esse valor pago como um crédito para abater do imposto que ela vai ter que pagar na venda dela. É um sistema de débito e crédito, como uma conta corrente com o governo. Mas o infográfico mostra que existem situações de estorno, onde você tem que devolver o crédito. Isso. A lógica é, se a sua operação de saída não vai gerar ICMS para o Estado, não faz sentido ele te dar o crédito de entrada. Então, se você usa um insumo para fabricar um produto cuja venda é isenta, você tem que estornar o crédito. Ou se a mercadoria for roubada ou estragar. Exatamente. Como ela nunca será vendida, o ciclo se quebra e o crédito tem que ser devolvido. O resumo seria: sem imposto na saída, sem crédito na entrada. A grande exceção que o material destaca é a exportação. A exportação é o caso de ouro. Mesmo a saída não sendo tributada, a empresa pode manter todos os créditos das suas compras. É um incentivo econômico poderoso. Baseado no princípio de que não se deve exportar impostos. Apenas produtos e serviços. Para fechar, as anotações listam várias decisões judiciais sobre onde o ICMS não incide. O caso do software me pareceu bem emblemático. Sim, essa foi uma disputa de décadas. O Supremo bateu o martelo e decidiu que software é um serviço. Portanto, a tributação é do ISS, o imposto municipal, não do ICMS. E outros casos famosos? A venda de carros salvados de sinistro pelas seguradoras e o leasing, o arrendamento mercantil, desde que o bem não seja vendido no final do contrato. Olhando para trás agora, a sensação é que o ICMS é menos um imposto e mais um organismo vivo, um sistema complexo, onde as regras mudam dependendo do produto, da rota, dos atores. É uma ótima analogia.
E se a gente conecta isso a um quadro maior, cada regra que vimos tenta resolver um problema fundamental do Brasil. O DIFAL tenta resolver a divisão da receita, a ST tenta simplificar a fiscalização. E o sistema de créditos e estornos tenta fazer a não cumulatividade funcionar na prática. Exatamente. É engenharia tributária tentando equilibrar pratos o tempo todo. Precisamente. E isso me deixa com uma reflexão final, sabe? Algo para além do que está nessas anotações. Todo esse material foi construído sobre uma base que pressupõe uma economia física. Fábricas, caminhões, prateleiras. Certo? O mundo tangível. Isso. E aí fica a questão. Como a ascensão do comércio digital, dos bens intangíveis, do software como serviço, das criptomoedas, como tudo isso desafia as próprias definições de estabelecimento, circulação física e local da operação, que são a fundação de todo esse sistema. O ICMS, como a gente conhece hoje, está realmente preparado para essa nova economia.